Paz de Cristo, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, estaremos aqui com a Bíblia de estudo Shed. Nós estaremos vendo o que é um culto racional e o que significa sacrifício vivo. Para isso, nós estaremos lendo Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, que vai dizer: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vemos aqui o comentário muito interessante na Bíblia de Estudo Shed, que vai dizer assim: com o sacrifício de si mesmo, Cristo tornou todo o sacrifício de animais obsoleto. Ou seja, Jesus ele foi o sacrifício perfeito. Anualmente, o sumo sacerdote entrava no templo no dia da expiação para oferecer sacrifício pelos seus pecados, pelo pecado do povo. Porém, quando Jesus, uma vez, ofereceu a sua própria vida para morrer a nossa morte, hoje nós temos a vida dele em nós, então não é mais necessário sacrifício de animais. Toda doutrina tem o seu lado prático, portanto a sua exposição vem seguida de exortações éticas, muito semelhantes ao ensino de Cristo nos evangelhos, principalmente no Sermão da Montanha. Apresenteis no grego paratesai, é a mesma palavra usada por Paulo em capítulo 6, do 13 ao 19, e traduzida por oferecer, ou seja, apresentar é oferecer. Nós não temos mais sacrifício de animais, mas nós oferecemos as nossas próprias vidas a Cristo. Quando um culto era realizado, os judeus preparavam um sacrifício para ser imolado e oferecido a Deus. Só que hoje nossas próprias vidas são depositadas, entregues e oferecidas a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. O culto é para Ele. Por isso nós vemos hoje um contraste nas igrejas de que o culto ele precisa ser bom para nós. O culto precisa atender às minhas expectativas e perspectivas, da mensagem que será pregada, do louvor que será cantado, que o grupo ou o ministério de louvor vai cantar ou vai escolher. Tem que ser um louvor que fale ao meu coração, uma mensagem que eu queira e goste de ouvir, mas na verdade, meu amado, o culto precisa ser única e exclusivamente para Deus. Por isso Paulo vai dizer: ofereceis o vosso corpo por sacrifício vivo, porque você está prestando um culto para Deus. E não precisa mais da morte de animais. Você não precisa se entregar à morte, porque Cristo já morreu por nós. Mas Ele quer um sacrifício vivo. Alguém que ofereça a sua vida genuinamente e verdadeiramente para o louvor do Senhor. Ele vai completar aqui. Temos aqui uma descrição mais completa daquilo que está envolvido em nós oferecermos os nossos membros a Deus. Ele vai dar referência. E o culto racional, o sentido pode ser o culto espiritual, no grego lógicos, em contraste com o formalismo de culto no templo de Jerusalém. Ou seja, quando Jesus veio, os fariseus, saduceus e tantos partidos religiosos que tinham na época eram mero formalistas. Na verdade, o culto genuíno e verdadeiro a Deus não era realizado.
Nós vimos na sinagoga Jesus curar, Jesus realizar milagres, libertar pessoas de opressões malignas, mas isso não acontecia enquanto ele não havia aparecido. Por quê? Porque o culto na época, antes de Jesus vir ao mundo, os judeus eram simplesmente formalistas. E nós não podemos cair nesse engano. Nós precisamos ir para a igreja com a expectativa e o desejo de oferecer a Deus o culto que é digno a Ele. Nós não podemos ir para a igreja só por conta de um costume ou simplesmente porque nós temos um compromisso de estar lá. Não, eu não tenho compromisso só de entrar na igreja. Eu tenho compromisso de entrar no culto. E isso é um culto racional. Isso é um culto lógico. É quando você tem entendimento e compreensão de que você está diante do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo que neles há, que nos fez, que nos criou, que nos formou. E quando nós compreendemos e entendemos que nós estamos na presença dele, nós precisamos oferecer as nossas vidas inteiramente a ele. Não podemos deixar que outras coisas ou circunstâncias possam comprometer um culto a Ele, porque independente das circunstâncias, é lógico, é racional, faz sentido servir alguém melhor que eu. Faz sentido se entregar àquele que nos deu a vida. Então que nós possamos oferecer nossos membros como sacrifício vivo, santo e agradável. Que esse é o nosso culto racional, esse é o culto lógico, é isso que deve ser feito, porque Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.